Olá, e bem-vindo ao programa de podcast do YouTube de Diniz Guarda, mais uma vez alimentado por sitiesabc.com, businessabc.net e wisdomia.ai. Vivemos em um mundo repleto de emoções e desafios, e nesta série continuamos a traçar o perfil de algumas das pessoas que estão mudando o mundo e procurando, especialmente, eu diria, as coisas mais radicais quando se trata de negócios e tecnologia. E claro, quando olhamos para essas coisas, provavelmente o mais importante que nos afeta é o senso de segurança, o senso de como lidamos com todos os desafios que estamos enfrentando. E especialmente em um momento em que a tecnologia está se tornando mais avançada, ou pelo menos no mesmo nível que os humanos, temos muitas considerações a analisar. Este episódio será especialmente especial. É uma área que me anima muito. Bem-vindo à nossa série, Eric Michael O'Neill. Eric é um advogado de segurança nacional ou segurança dos Estados Unidos da América, investigador corporativo e estrategista nacional de cibersegurança, o lendário operativo do Federal Bureau of Investigation. A carreira de Eric começou na contra-inteligência do Federal Bureau of Investigation como um operativo disfarçado, e seu trabalho secreto derrubou Robert Anson, o espião mais notório e prejudicial na história dos Estados Unidos. Após servir no Federal Bureau of Investigation, Eric obteve seu diploma de doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade George Washington com honras. Desde então, ele trabalhou como advogado de segurança nacional e investigador corporativo em empresas de topo como o escritório de advocacia D.L. A. Piper. Eric é o fundador do Georgetown Group, uma empresa de serviços de segurança de primeira linha, e atua como estrategista de segurança nacional para empresas de cibersegurança, incluindo Cyberspawn, Inc., Next, Assure e a Carbon Black, para citar algumas. Ele também ocupou cargos seniores, incluindo conselheiro-geral e chefe do Departamento de Ética para Comunidades Globais. Ele também é um palestrante público muito procurado e renomado estrategista de cibersegurança, inspirando públicos e empresas e organizações a se protegerem e fornecendo ferramentas acionáveis para isso. Como comentarista de mídia, ele foi coberto por todas as principais mídias internacionais globais como CNN, CSPAN, Fox, Newsweek, TechCrunch e muitas outras. Além disso, parte de sua história foi recriada por Hollywood com o aclamado filme da Universal Pictures, Rich, estrelado por Ryan Phillips como Eric O'Neill e Chris Cooper e Robert Denson. E claro, também vamos falar sobre seu último livro, O Grande Dia, Minha Missão Secreta para Expor o Primeiro Espião Cibernético da América. E seu próximo livro, A Ameaça Invisível, está previsto para ser publicado em 2025. Então, muitas coisas que eu poderia estar lendo mais, mas Eric, seja bem-vindo à nossa série, é uma honra tê-lo aqui. Diniz, obrigado por me receber, é uma honra estar aqui. Então, Eric, alguém que tem lidado com tantas, eu diria ali, áreas de segurança global e nacional, tudo começa em algum lugar. Então, um pouco da sua história, e especialmente antes de você entrar nesta carreira, eu não sei, eu gostaria de voltar à sua educação. Se você pudesse imaginar onde está agora e um pouco do seu histórico. Fui para a faculdade, como muitas pessoas fazem aqui nos Estados Unidos da América, e estava procurando um lugar onde eu me encaixasse. Na verdade, fui para a Universidade de Auburn, no Sul, como engenheiro aeroespacial, e passei 1 ano em engenharia aeroespacial antes de me transferir para a arquitetura e fazer um pequeno período em ciência da computação, e finalmente acabei em psicologia e ciência política. E isso foi após outros cursos, pois descobri que tinha créditos e pensei que ia sair da escola para me tornar advogado. O que fiz depois? O processo para chegar lá foi um pouco longo. Como eu estava lendo muitos romances do John Grisham, pensei que meu trabalho seria escolher júris. Eu usaria psicologia, um pouco de ciência política e tudo que aprendi para selecionar o júri perfeito para um caso. As coisas não funcionam assim, a vida é limitada. Você meio que encontra seu caminho ou que seu caminho simplesmente se liga a você. E o que aconteceu foi que eu deixei a escola, consegui um emprego como consultor de litígios, que não era um advogado e não tinha a mesma gravidade, estava infeliz nesse trabalho e procurei algo que tivesse significado. E para mim, isso significava entrar para o Federal Bureau of Investigation. Eu entrei para o Federal Bureau of Investigation como um fantasma, que é o termo legal para os especialistas em investigação do Grupo de Vigilância Especial. Nosso trabalho era seguir espiões e terroristas por toda a área de Distrito Colômbia onde eu operava,
e impedi-los antes que realizassem qualquer ação terrível que estivessem planejando. Então, minha experiência no Federal Bureau of Investigation foi na ciência do contra-inteligência. O contra-terrorismo é uma forma de aplicar contra-inteligência contra terroristas ao invés de espiões. Essa experiência foi crucial para moldar minha liderança de pensamento em cibersegurança. E eu sei, vamos entrar nisso daqui a pouco. Mas estar no Federal Bureau of Investigation, aprender a entender o ofício, o funcionamento dos espiões que estão tentando roubar segredos, e então saber como contra-atacá-los usando várias táticas e técnicas, foi um passo crítico no meu aprendizado. E isso influenciou como eu iria pensar não apenas sobre como abordar a cibersegurança, na qual acabei me envolvendo, e os negócios em geral me deram uma forma muito específica de pensar sobre o mundo e como você pode usar dados e informações para tomar as melhores decisões. Se você está no Federal Bureau of Investigation, é assim que se captura um espião antes que ele roube segredos ou um terrorista antes de um atentado. Mas à medida que eu me envolvia em iniciar empresas e entrar no mundo e ser mais um empreendedor, isso informava como eu sintetizava dados rapidamente para tomar boas decisões, seja nos negócios ou em outros aspectos. Essa é uma história incrível. Quando você olha para essas coisas, provavelmente pensa na ficção científica, nos filmes de James Bond e todo esse tipo de... Série, mas Isso tem um impacto enorme na nossa sociedade. E também uma das coisas que sempre observo é o tamanho das ameaças relacionadas em muitas áreas. Espiões são considerados uma das profissões mais antigas da história. Isso não é algo novo. Mas há muita confiança aqui, especialmente na história. As pessoas espionavam, mas teriam consequências mais, é claro, segurança nacional. Mas agora estamos falando sobre algo que pode impactar toda a civilização e, em alguns casos, pode realmente causar uma grande perturbação na economia social e em muitas áreas diferentes. Então, a partir da sua educação e também da sua sólida formação acadêmica, você tem... Então, da sua educação para o Federal Bureau of Investigation e depois como autor, apenas um pouco antes de você ir para suas realizações e sua carreira, como você vê esse tipo de transição em termos de sua educação e carreira? Como você mencionou, ao ler os romances e se tornar parte disso e depois se tornar um líder de pensamento e palestrante, você tem visto diferentes níveis. Como você percebe a recepção disso por diferentes públicos? certo. Bem, eu acabei indo para a faculdade de Direito, e acabei indo para a faculdade de Direito enquanto estava no Federal Bureau of Investigation, trabalhando disfarçado, o que eu acho que é a coisa mais louca que você poderia fazer. Quando falo com amigos cujos filhos estão interessados em cursar Direito, eu digo a eles para implorar, pedir emprestado, roubar, fazer o que for preciso para que seu filho possa estudar durante o dia e se divertir. Após um dia inteiro no Federal Bureau of Investigation, às vezes eu perdia aulas noturnas da escola devido a operações que coincidiam com o horário das aulas. Isso foi difícil, mas me ensinou a gerenciar o tempo. Trabalhar disfarçado, seguindo cada movimento, refeição e descanso do vilão, enquanto tento estabelecer uma carreira como advogado, exigia equilíbrio em muitas áreas. E isso é algo que certamente levei adiante. Sim, minha experiência em cibersegurança começou com um interesse muito precoce nos sistemas de computadores dos anos 1980, quando os computadores eram a novidade e cresciam ano após ano, não apenas na capacidade da tecnologia, mas na expansão das coisas que os computadores podiam fazer. Isso é muito cedo. Naquela época, se você quisesse fazer qualquer coisa com um computador, com os programas em disquete, era necessário aprender um pouco de programação. Comecei a aprender programação por conta própria, trabalhar com amigos e a desmontar e montar essas coisas. Sempre tive os sistemas de computador como um hobby. Mas quando entrei no Federal Bureau of Investigation, comecei a perceber que muitas das análises que estávamos fazendo poderiam ser feitas melhor usando alguns dos mesmos bancos de dados que eu usava quando estava na faculdade de Direito. E me deixava perplexo que, naquela época, as equipes do Federal Bureau of Investigation pegavam papel e o espalhavam em grandes mesas de conferência, tentando fazer conexões dessa maneira. Então eu escrevi um programa, e era um programa de análise de ameaças. O que ele fazia era usar dados ao longo do tempo com a ideia de que os russos tendem a planejar seus objetivos operacionais ano após ano. Eles terão uma fonte nos Estados Unidos da América e dirão: nestas datas, você fará entregas discretas. Você colocará seus segredos em um local especial conhecido apenas por nós dois. E em todas essas datas, você sinalizaria que acabou de revelar seus segredos. Então, quando passo de carro,
Vejo um pedaço de fita em uma placa ou uma taxinha em um poste, e sei que posso ir buscar os segredos. Eles precisam planejar isso com 1 a 2 anos de antecedência, pois todas as datas são fixas. Olhando para o passado e o que aprendemos, é possível prever o futuro. E o banco de dados funcionou. No Federal Bureau of Investigation, fazer coisas extraordinárias não lhe dá muito crédito, apenas o torna mais notório. Mas isso me ajudou. Aprender uma nova maneira de analisar dados e implantar ambos. Meu aprendizado em ciência contra inteligência, computadores, sistemas e programação. A união desses dois foi a gênese do meu pensamento de liderança em cibersegurança. Quero destacar para os ouvintes que, embora hoje todos falem sobre cybercrime e cibersegurança, se você voltar no tempo, 20 anos, 30 anos, e você ainda é jovem, mas não havia o computador, a internet tem menos de 20 anos. Então eu quero, antes de irmos para a sua carreira também, você foi uma das primeiras pessoas, e claro, por um lado, olhar para espionagem e cyber e todas essas coisas diferentes, mas também percebendo o cybercrime e a cibersegurança como algo que agora é mainstream, mas apenas 10, 20 anos atrás não era mainstream. E a maioria provavelmente não está discutindo isso, a menos que você esteja na área de ciência da computação ou algo do tipo. Então também dentro do Federal Bureau of Investigation e também como advogado você passou por todas essas coisas. Por um lado, há políticas relacionadas a isso. Há o fato de perceber o quão grande isso é, e apenas para as pessoas que nos ouvem, as empresas de cibersegurança prevêem que o cybercrime custará à economia mundial 9 trilhões e meio anualmente em 2024, este ano em que estamos. Isso representa 10% da economia global. Gostaria de ouvir suas opiniões sobre isso antes de falarmos sobre a Coreia, que é incrível. O número real em 2024 é superior a 12 trilhões de dólares. Essa foi uma previsão antecipada para 2021, o número ultrapassou mais de 12. Minha previsão é que até 2026 estaremos em 20. Se você apenas olhar para o crescimento astronômico do cybercrime, em contraste com a incapacidade das forças de segurança de derrubar substancialmente os principais sindicatos de cybercrime. Então, o cybercrime ela é uma coisa grande. Agora, se você olhar para o cybercrime como um produto interno bruto, você pensa em 12 trilhões de dólares apenas em cybercrime movimentando-se pela Dark Web, onde todos os caras maus não estão apenas se escondendo da polícia, mas é um sistema que permite que eles sejam pagos principalmente com criptomoeda. Há outras formas de pagamento, mas essa é a principal, pois dificulta o rastreamento pela polícia. Se você observar a Dark Web, verá que além do cybercrime, há muitas outras atividades ilícitas ocorrendo por lá. Quero dizer, muitos trilhões de dólares a mais em crime, mas apenas cybercrime, então a Dark Web, em termos de produto interno bruto, é a terceira maior economia do mundo. Fica atrás dos Estados Unidos da América e da China. Depois vem a Dark Web, que agora é maior do que os próximos 2 países, que seriam a Alemanha e o Japão juntos. Isso é extraordinário. E isso é algo com que temos que nos preocupar, porque esse crime sem controle significa que mais jovens empreendedores estão decidindo se tornar criminosos, porque não é visto como o mesmo crime que, digamos, roubar um banco com uma arma de fogo, certo? Os crimes sempre têm vítimas. As pessoas sofrem muito ao perderem suas economias de uma vida inteira. Criminosos estão usando servidão por dívida ou trabalho forçado, recrutando pessoas para trabalhar em centrais de atendimento sob cotas, caso contrário, são agredidas fisicamente. Esses call centers da Dark Web estão surgindo em países por todo o planeta e o crime está aumentando. Portanto, convém a nós, na cibersegurança, começar a trabalhar para resolver o problema por nós mesmos. E o caminho é se tornar mais resiliente e forte. Então sim, quando você olha para o cybercrime, ele está crescendo. E eu fui uma das primeiras pessoas a dizer, sabe, é minha linha de assinatura ao longo do livro, Dia Cinza, não existem hackers, existem apenas espiões. As pessoas questionam o que você quer dizer. Eric só fala sobre espiões, como se tivesse espiões na cabeça. E ok, talvez um pouco porque minha experiência foi pegar espiões, é o que eu fazia para viver. Mas quando me mudei para a cibersegurança, minha liderança de pensamento estava empurrando um pouco o envelope, então isso é 15 anos atrás, dizendo que temos que parar de pensar em cybercriminosos como esse hacker, porque faço isso constantemente em palestras. Peço às pessoas para imaginarem a primeira imagem que vem à mente quando digo hacker.
Ok, entendeu? Quem pensou em um garoto no porão digitando em um teclado, moletom preto com capuz, certo? Grita com a avó, me deixa em paz. Toneladas de energético, carboidratos ruins, aperta um botão e fala o quê? Em todo filme e programa de televisão que representa falsamente o ciberatacante. Ele diz, estou dentro. Quer dizer, isso é como mágica. Os ataques não acontecem apenas digitando em um teclado, eles utilizam engenharia social para obter acesso. Eles estão usando esquemas de confiança, ataques de personificação e agora inteligência artificial gerativa para construir esses ataques muito enganosos. E tudo isso é emprestado do manual de espionagem. Quando digo que não existem hackers, só espiões, quero dizer que a espionagem e o cybercrime evoluíram. Digitalizamos o que estava em papel e os espiões tiveram que se adaptar para roubar a informação dos sistemas. Espiões estão usando ataques cibernéticos e os criminosos aprenderam com eles a implantar alguns dos melhores ataques existentes. Sim, quero falar mais sobre isso. Mas antes, para quem nos ouve, é claro que minha audiência é bastante sofisticada, pois não estaria aqui por 1 hora para ouvir personalidades como a sua. Mas eu acho que um dos desafios que temos em tudo que você acabou de mencionar, e é por isso que estou muito animado em tê-lo aqui, é que por um lado existem duas narrativas. Há a narrativa de James Bond, todos esses romances e toda a ficção, e como você mencionou, né, os atores sendo retratados como uma espécie de novos heróis e rebeldes. Mas então há a realidade do trilhão de dólares, que é o hacking que afeta a todos. E claro, então eu quero falar sobre a Dark Web. Ok, como você mencionou, acho que é importante que as pessoas entendam isso, porque um dos desafios que tenho enfrentado e lido com governos em todo o mundo, e realmente esse é um grande desafio, mesmo com o meu público, eu sempre provoco tanto a minha equipe quanto o meu público, é o quanto você é digitalmente experiente. Infelizmente, com base na minha experiência, 90% das pessoas não entendem de digital, o que é um número expressivo. Acredito que provavelmente seja o mesmo com você. Eu diria que 99% não entendem tudo sobre o que estamos falando. Então eu acho que um dos desafios, primeiro de tudo, precisamos perceber o quão impactante isso é e precisamos fazer parte, como você disse, que todos nós fazemos parte disso. E nós fazemos parte disso diretamente ou indiretamente, ativamente ou passivamente. Passivo é provavelmente pior, mas há muito impacto. Quero falar primeiro sobre a Dark Web. Então, claro, a Dark Web, eu diria que muitas pessoas provavelmente nunca tiveram contato direto com ela. Então, de alguém como você, que é, claro, um autor e especialista de renome mundial nisso, mas também um especialista do Federal Bureau of Investigation e muita educação. Conte-nos um pouco sobre a Dark Web. Provavelmente nunca falei sobre isso aqui para minha audiência, com algumas exceções. Apenas para enfatizar, como você mencionou, a quarta maior economia do mundo está se tornando maior de várias maneiras. Vivemos em um mundo complexo e a inteligência artificial vai ampliá-lo ainda mais. Então eu quero ouvir de você mesmo, porque é um elemento chave. Sim, você está acertando em cheio e não precisa sentir que não é sofisticado ou conhecedor se não sabe o que é a Dark Web. Acontece que poucos sabem. Eu falo para auditórios cheios com 1000 profissionais de cibersegurança. E eu direi, quem aqui sabe exatamente o que é a Dark Web? E se eu te chamasse aqui, eu poderia explicar. Talvez 1 ou 2 mãos se levantem de milhares de pessoas, certo? Não entendemos realmente o que é a Dark Web, como ela é projetada ou funciona. Isso é algo que estou desmistificando no meu novo livro. Na verdade, eu dedico um capítulo onde me sento com um amigo que é um pesquisador da Dark Web. Ele tem as credenciais de um cara mau e entra lá para encontrar os últimos ataques e ajudar a informar as empresas de cibersegurança. Para entender a Dark Web, é necessário primeiro compreender o que é a internet em si, um sistema de comunicação e computadores em rede que abrange o globo. E a internet agora é gigante. São 80 zettabytes de dados e crescendo. Até 2026 será 180 zettabytes. E para dar uma ideia do que é um zettabyte, se eu empilhasse papel dos meus pés até a altura de um zettabyte, você sabe, papel também é dado, certo? Você sabe, uma página tem dados escritos nela. Se eu empilhasse página por página até a altura de um zettabyte, chegaria à galáxia de Andrômeda, 1 ano-luz de dados. Isso é enorme. Temos 80 desses, portanto, a internet é massiva. E a maior parte do que pensamos na internet é apenas 10% da internet. São os conteúdos abertos da web superficial.
tudo o que você pode pesquisar no Google, qualquer coisa que você pode perguntar ao seu navegador favorito, e ele retorna uma resposta, minha página, sua página, as coisas que abrimos e queremos que as pessoas encontrem. Aqui é onde o marketing e a publicidade vivem. É aqui que o compêndio de todo o conhecimento da existência humana está ao nosso alcance. Quando crianças, tínhamos que usar enciclopédias ou ir à biblioteca. Agora basta pesquisar online, o que representa apenas 10% da internet. Os 90% restantes são chamados de Deep Web, não é um lugar ruim, mas sim a camada segura da internet. Isso é o que a cibersegurança busca proteger. Essas são as áreas onde se presume ser difícil acessar informações como registros bancários. Estes são os seus registros médicos confidenciais armazenados na nuvem para a sua empresa. Essas são todas as coisas que você não quer que as pessoas vejam. Suas contas de e-mail e mídia social privadas, tudo que é protegido com um nome de usuário e senha. Se você for realmente inteligente, há métodos melhores que senhas, mas eles simplesmente não funcionam mais. Você está protegendo o que os invasores querem roubar. Agora, 10% desses 90%, bem no fundo, a menor parte da internet é a Dark Web. Como a internet é massiva e está crescendo, a Dark Web cresce junto como um parasita que vive dela. A Dark Web vive em servidores espalhados pelo mundo. Alguns são voluntários, onde pessoas adicionam seu servidor à Dark Web. Alguns estão em ilhas piratas inacessíveis à polícia, possuindo grandes fazendas de servidores. E alguns são simplesmente roubados de empresas em todo o mundo. Você pode estar gerenciando uma empresa com vários servidores e um deles foi secretamente invadido por criminosos e está sendo usado para abastecer a Dark Web. A Dark Web é apenas um sistema diferente de servidores de rede que prospera como parte da internet. É muito difícil de desativar e de encontrar. Você precisa ter um navegador muito especial, precisa ter conhecimento específico e precisa conhecer o endereço físico digitado do mercado da Dark Web ou do quadro de mensagens ou recurso de informação que está tentando encontrar, o que é uma coisa boa porque não queremos que pessoas que são turistas ou novatos entrem na Dark Web, porque 90% dos sites lá apenas infectam você com malware, ransomware e roubam suas informações. Então, você precisa ser conhecedor para chegar lá. Mas o que eu gosto de dizer é, aqui existem monstros. Na Dark Web é possível comprar e vender algumas das piores coisas do mundo. Além de todo o crime cibernético que é apoiado e ajudado, e como um sistema de pagamento inteiro na Dark Web, você pode comprar de todas as drogas ilegais conhecidas pelo homem, a armas, até pessoas reais. Há um enorme comércio de escravos humanos na Dark Web, até coisas macabras, como um bazar de partes do corpo se você precisar de um olho, um coração ou uma mão por algum motivo. Então, há muito lá. É difícil de chegar, que são os pontos principais. É muito difícil para a aplicação da lei derrotar. Os criminosos também possuem backups e, quando atingidos pela lei, simplesmente restauram seus dados, se reinventam com um novo nome e voltam a atacar. E isso permite que criminosos, cybercriminosos, criminosos, não apenas lancem ataques anonimamente, mas também permite que eles sejam pagos, pois existe um sistema completo de carteiras de criptomoedas e sistemas de pagamento que permitem que os criminosos ganhem dinheiro com seus ganhos ilícitos. Então essa é a sua rápida explicação de 3 minutos, 5 minutos, não sei quanto tempo levou, sobre o que é a Dark Web e por que ela é tão difícil de derrotar. Obrigado. E eu acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, por favor, levem isso a sério, né? Aprendam, eduquem-se, porque no fim do dia nossos dados estão lá. Mas claro, apenas estar ciente disso faz uma grande diferença. E eu sempre tento passar essa parte para você. Então, Eric, eu quero passar provavelmente por um dos seus papéis mais impactantes durante seu mandato no Federal Bureau of Investigation. Você participou na captura do espião Robert Hanssen. Isso foi uma conquista lendária. E para as pessoas que nos ouvem, Hanssen, que foi preso em fevereiro de 2001, no Parque Foxton, perto de sua casa em Viena, Virgínia, acusado de vender segredos americanos para a Rússia por 1.400.000 em dinheiro e diamantes ao longo de um período de 22 anos. Este foi provavelmente um dos maiores casos de espionagem dos últimos 50 anos ou mais. Então nos conte sobre essa história e como isso muda muitas coisas e também porque este foi um dos primeiros grandes casos de cibersegurança.
Bem, parabéns por isso, é claro. Robert Hanssen foi um dos espiões mais prejudiciais na história dos Estados Unidos da América e o mais prejudicial na história do Federal Bureau of Investigation. Isso meio que se tornou minha reivindicação à fama também, e o caso para pegá-lo foi o caso mais único que o Federal Bureau of Investigation já conduziu. Ele espionou por 22 anos para a União Soviética, o que significa que começou sua espionagem jovem. E espionou por tanto tempo que sobreviveu ao colapso da União Soviética e à reformulação para a Federação Russa, que é o que temos hoje, e então se reativou e continuou a espionar. Ele não foi recrutado, mas se voluntariou para prestar seus serviços. Ele tomou todas as decisões, nunca revelando sua identidade aos manipuladores russos, o que contribuiu para sua sobrevivência prolongada. Ele era um mestre e caçador de espiões. Sua formação era como analista de contra-inteligência com especialização na Rússia. Então ele era como o gerente do banco que está roubando do próprio banco porque conhece todos os protocolos de segurança. Ele sabia quem eram os espiões, sabia a quem abordar, sabia com quem falar e sabia exatamente como montar seu sistema de pontos de entrega, onde ele roubava segredos do Federal Bureau of Investigation e realmente deixar é um termo técnico de espionagem, mas ele embrulhava disquetes de dados, estamos voltando no tempo agora, certo? Em suas primeiras espionagens, em sacos de lixo e fita adesiva, para que fossem protegidos da chuva e dos elementos. E ele colocaria esse pacote debaixo de uma ponte no Foxton Park, bem perto de sua casa em Viena, Virgínia. Então ele pegava um pedaço de fita, colava na placa do Foxton, sinalizando que seu ponto de entrega estava pronto. Essa é toda a terminologia de espionagem para todos. Um oficial de inteligência russo deixaria a embaixada em um dia pré-estabelecido e dirigiria o dia inteiro para garantir que ninguém o estivesse seguindo. E quando se sentisse seguro, passaria por aquele sinal. Se visse um pedaço de fita, saberia que é hora de pegar os segredos, entrar, recuperar a entrega e depois deixar dinheiro para Hanssen em outro lugar. Assim acontecia de espionagem antigamente. Hanssen foi um dos primeiros espiões a entregar disquetes com dados para seus manipuladores russos. Enquanto antes dele, a maioria das informações que eram colocadas em pontos de entrega mortos assim por toda a área de Distrito Colômbia eram ou em papel físico real ou imagens tiradas com uma microcâmera e eles teriam que revelar o filme. Então Hanssen era no auge de uma onda de mudança em como a espionagem acontece e o roubo através de sistemas de computador. Os sistemas do Federal Bureau of Investigation não estavam preparados para se defender contra alguém como ele. Como capturar uma pessoa assim? Bem, o Federal Bureau of Investigation teve um pouco de sorte. Eles montaram uma força-tarefa com a CIA e estavam procurando uma fonte na Rússia que pudesse apontá-los para este espião lendário que estávamos perseguindo por mais de 2 décadas. Sabíamos que havia um espião, pois as coisas estavam dando errado. Não conseguíamos identificar onde, como ou o que estava causando isso. E acabou que um dos agentes especiais do Federal Bureau of Investigation mais proeminentes que colocamos na tarefa de capturar este espião lendário chamado Grey Suit era Robert Hanssen. Então, em um determinado momento, ele foi encarregado de se capturar. E se você é o espião, é o melhor lugar para estar. No crepúsculo de sua carreira, antes de estar prestes a se aposentar em dezembro de 2000, ele se aposenta em abril de 2001. Apenas alguns meses antes de estar apto a receber seu relógio de ouro, pensão integral e se aposentar do Federal Bureau of Investigation, um ex-agente do Comitê Gosdarstvenoi Bezopasnost fornece arquivo com informações que incriminam diretamente Hanssen. Era tudo circunstancial, mas apontava para Hanssen. E naquela pequena sala de agentes que receberam essa informação, seus corações apenas caíram porque sabiam que ele havia sido encarregado de se capturar. E então eles construíram a melhor ratoeira que já criaram no Federal Bureau of Investigation. Eles criaram uma divisão inteira na sede do Federal Bureau of Investigation, a primeira a lidar com segurança cibernética na agência. Foi chamada de Seção de Garantia da Informação e colocaram-no no comando dela. Disseram: "Você é nosso melhor programador. Você tem mais conhecimento sobre isso do que nós. Você vem dizendo há anos que o Federal Bureau of Investigation será comprometido por alguém que entende de sistemas de computador. Você entende de sistemas de computador e o colocaram no comando disso." E então eles procuraram no Federal Bureau of Investigation por este agente especial incrível, que era capaz de se infiltrar e pegar um espião cara a cara assim. Não conseguiram encontrar ninguém porque não acharam alguém treinado para a tarefa que também soubesse ligar um computador. Então eles foram mais fundo. Eles foram além desse grupo, desse quadro de agentes especiais especificamente treinados para se infiltrar. E eles me encontraram em uma equipe de fantasmas que nunca haviam falado com um alvo.
Eu sempre os segui das sombras. Esse era o meu treinamento. Eu usava disfarces, lentes telefoto e imagens térmicas. Eu usava toda essa tecnologia e conhecimento e artesanato para nunca realmente falar com meu alvo, mas para sempre segui-los e saber onde eles estavam e então impedi-los antes que eles fizessem o que quer que fossem fazer. De repente, eles vão me colocar na frente porque eu sabia ligar um computador. Eu poderia vender a ideia de construir cibersegurança. Foi um risco, e eu era a parte mais arriscada. Descobri que tinha um talento natural para isso. Eu tinha pulado de faculdade em faculdade, ido de uma coisa para outra, e finalmente encontrei meu lugar no Federal Bureau of Investigation, e lá, naquele momento, naquele caso, encontrei a coisa que eu sou muito bom, indo disfarçado, enganando uma pessoa, usando aquele diploma de psicologia e pegando um espião. E nós conseguimos em 3 meses. Levou 22 anos para descobrir sobre Hansen, mas o pegamos em 3 meses, e eu consegui fazer isso identificando onde ele provavelmente guardava as informações que nos levariam à sua prisão. E acabou sendo um Palm Pilot. Se alguém se lembra daquilo, na verdade tem um bem ali acima da minha cabeça. Esse é o que foi usado em Breach. Esse Palm Pilot era apenas um assistente pessoal digital que armazenava informações. Hanson adorava e nunca se separava dele. E eu consegui roubá-lo dele nesta cena emocionante. Criei uma ótima cena para o filme Breach, e há um excelente capítulo sobre isso no meu livro, Grande Ovo. Mas roubar dele, conseguir uma cópia, e devolver segundos antes dele entrar na sala e me pegar. E essa informação não só tinha onde ele iria fazer sua entrega final aos russos, naquela ponte no Parque Foxstone, mas exatamente a que horas da noite e em que data. E então, estávamos lá antes dele, esperando nas matas, sabe, escondidos, gravando tudo, e ele foi preso assim que saiu do parque. E é assim que você pega um espião. Isso é fascinante. Eu recomendo assistir ao filme para quem está lendo o livro. Acho mais fascinante e importante. Mas apenas tocando nisso, é claro, há toda a parte de suspense e thriller, porque apenas ouvir você, isso é bastante emocionante e também muito emocionante. Então nos diga quão grande foi todo o dano que ele estava causando com esse sabre. Ele foi um dos espiões mais prejudiciais da história durante o auge da Guerra Fria entre os Estados Unidos da América e a União Soviética. Quando todos estavam preocupados com uma guerra nuclear, Hansen entregou nosso plano de ataque nuclear. Descobriu-se que os soviéticos sabiam o que faríamos em caso de guerra nuclear, onde atiraríamos e o que faríamos se eles ou nós atirássemos primeiro. Além disso, ele abandonou o plano de continuidade do governo. Se houvesse um ataque catastrófico, nosso presidente, vice-presidente, congresso, gabinete e todos que importavam iriam se esconder para que pudessem atingir isso. Uma guerra nuclear nos colocaria em grandes apuros. Felizmente, ela não ocorreu. Ele também desistiu de operações secretas que tínhamos realizado. Ou seja, estabelecer essas coisas pode custar de milhões a bilhões de dólares. E ele estava desistindo delas antes mesmo de começarem. Agentes do Federal Bureau of Investigation disseram que quando Hansen foi preso e a extensão de seus crimes foi revelada, eles perceberam que, apesar de passarem carreiras inteiras pensando que faziam a diferença, ele estava desfazendo tudo o que realizavam. Ele também desistiu de vidas. Então, ele revelou os nomes de indivíduos que são nossos espiões na Rússia, que poderiam potencialmente não ter aprendido sua identidade, mas disseram ao Federal Bureau of Investigation: acreditamos que o espião que nos está dando todas essas informações está no Federal Bureau of Investigation, o que teria ameaçado ele. Ele os entregou sabendo que na União Soviética, naqueles dias, não havia um grande julgamento público com um advogado famoso. Você simplesmente é levado para uma sala nos fundos e leva um tiro na cabeça, é morto. Muitos foram exterminados e outros enviados para trabalhos forçados pelo resto da vida. Entre 84 e 85, graças a Robert Hansen e outro espião da CIA chamado Alger Gaines, os Estados Unidos perderam todos os nossos ativos na Rússia. Estávamos completamente cegos, e isso foi durante o momento mais crucial da Guerra Fria e muito mais. E o dano que ele causa e os bilhões e parte disso ainda está sendo corrigido por causa da profundidade do que ele desistiu por muito pouco. E ele poderia ter feito 10 vezes o que fez naqueles milhões. Agora, 1.400.000 nos anos 80 era muito dinheiro, mas não sabemos o que mais ele conseguiu porque é fácil esconder diamantes ou fazer eles desaparecerem. Mas ele só pegou o necessário, era inteligente assim.
Ele não era um esbanjador. E essa era uma das maneiras mais fáceis de ser pego como espião, quando o Federal Bureau of Investigation vê alguém dirigindo um carro que não pode pagar ou indo de férias que não pode pagar, e eles começam a questionar as coisas. Uau, é simplesmente devastador como alguém pode fazer isso com seu próprio país, com suas próprias equipes, com seus próprios colegas. E como você disse, né, matar pessoas no meio sem falar de muito dinheiro, né, ainda mais absurdo, mas não se trata do dinheiro. É sobre como você faz algo assim. Então, depois disso, que é uma conquista enorme, e claro, tenho certeza que os Estados Unidos lhe devem por muito tempo, mas uma pergunta é que você decidiu escolher em uma das partes mais altas de sua carreira e decidiu começar a estudar direito ou continuar estudando e mudar sua carreira. Então, por que essa mudança de carreira depois de algo tão significativo? Bem, não havia lugar mais alto para ir. Esse seria o maior caso. Quando resolvemos esse caso, lembro-me de um dos agentes mais velhos que eu realmente respeitava se aproximando de mim e meio que me deu um soco no ombro e disse: "Então, Eric, como se sente ao trabalhar no melhor caso que você vai resolver em toda a sua carreira no Federal Bureau of Investigation?" Essas coisas às vezes não acontecem para ninguém, e lá está. Então, aos 27 anos, você concluiu seu maior caso na carreira do Federal Bureau of Investigation? E eu estava pensando, bem, não há para onde subir a partir daqui. Vamos tentar algo novo. Eu penso na outra razão, essa é uma resposta irônica, mas a verdadeira razão é que eu estava esgotado naquele ponto, eu tinha passado 5 anos seguidos disfarçado. Eu não tinha saído do disfarce. E todo esse tempo, eu até trabalhei disfarçado no caso Hansen como eu mesmo, o que foi a coisa mais estranha do mundo. Geralmente você se disfarça usando uma identidade e nome totalmente diferentes, criando uma lenda, e aqui eu tinha que ser eu mesmo caso encontrasse alguém que me conhecesse na sede. E eu pensei que precisava consertar meu casamento. Eu estava casado há 3 meses quando fui colocado neste caso, e nunca estava em casa. Eu estava sempre no Federal Bureau of Investigation ou na faculdade de Direito, e voltava para fazer buscas no escritório quando Hansen saía. Eu estava extremamente estressado e achei que era hora de deixar o Federal Bureau of Investigation. Eu estava prestes a me formar em Direito e explorar as possibilidades após a formatura. Então, aceitei um emprego em Direito de Segurança Nacional e Contratos Governamentais, que se adequava bem ao meu trabalho no Federal Bureau of Investigation em uma das maiores empresas do mundo na época, a DLA Piper. Aprendi uma quantidade enorme e, após uma breve carreira lá, decidi começar minha própria empresa. Eu comecei o grupo Georgetown e, ao mesmo tempo, aceitei uma posição em tempo parcial na instituição de caridade Comunidades Globais para continuar praticando direito como seu primeiro conselheiro geral. E eu ainda comando o grupo Georgetown. No início do ano, deixei as comunidades globais para focar mais no empreendedorismo, palestras e escrita. E tendo dedicado 15 anos, acho que fiz meu serviço lá para tornar o mundo melhor. Eles continuam fazendo isso, acho, com toda essa educação. Isso é mais importante do que nunca. Se você estivesse fazendo isso com a porcentagem agora, seria muito maior. Então continue com isso, é fascinante. Como você mencionou, sua transição do Federal Bureau of Investigation para a carreira corporativa trouxe muita experiência nova, tanto na área jurídica, trabalhando com a Los Angeles Piper, quanto em outras organizações. A concepção da internet ocorreu durante um período em que a economia mundial estava começando a migrar para o ambiente online, tornando-as inseparáveis. Conte-nos sobre sua experiência lidando com corporações e organizações nesse processo, visto que muitas pessoas ainda não compreendem totalmente essas mudanças. Certamente você enfrentou diversos casos, como o exemplo recente de uma empresa que, devido a um problema em uma atualização de software, impactou parte da economia global. Atualmente, muitos dos pioneiros da inteligência artificial estão alertando sobre o risco de uma catástrofe devido aos avanços na área. Existem muitos cenários possíveis que podem ocorrer, muitos deles nas sombras. Felizmente, algumas pessoas como você estão lá trabalhando para garantir que continuemos atuando aqui, mas um pouco da sua experiência no mundo corporativo desde a transição e como você vê isso e para as pessoas que nos ouvem aprenderem também com a sua experiência e o que você quer compartilhar conosco. Certamente, Dinesh, eu acho que deixar o Federal Bureau of Investigation foi muito difícil. Foi como deixar uma família, mas também é uma fonte única de informações críticas. Então é como ter essa enorme torneira de informações em... Existem coisas secretas constantemente acontecendo na Terra. Um dia,
você deixa o Federal Bureau of Investigation e tudo é simplesmente fechado. Você não pode mais conversar com seus antigos amigos ou colegas, pois agora você está fora do círculo de confiança deles. Você foi excluído. Transitando de ser um agente de campo disfarçado, onde quase nunca estava em um escritório, para de repente ser um advogado de uma grande firma onde passava o dia todo em um escritório. Isso foi um pouco difícil como uau. Mas eu acho que a maneira como o Federal Bureau of Investigation me ensinou a pensar, analisar e pegar essa informação e sintetizá-la em fatos operacionais realmente me preparou para ser um advogado. Foi de grande benefício na faculdade de Direito. Em muito do trabalho que fiz no Federal Bureau of Investigation, eu poderia realmente, durante um exame, voltar em minha mente e ver a aula onde o professor explicou a resposta. Eu poderia apenas visualizá-lo. Sempre tive habilidade para memorizar coisas. Isso certamente ajudou como advogado, mas sempre fui alguém que precisa de novos desafios. Eu senti que enfrentei a ideia de ser um advogado. Não tinha certeza se queria ficar no grande escritório para sempre. Fiquei feliz em fazer isso até quitar minhas dívidas estudantis, pagar minha casa e tudo mais. Mas decidi que parte do meu progresso era abrir meu próprio negócio. E foi aí que decidi começar o grupo Georgetown, que é uma empresa que possui inteligência competitiva, e então eu estava unindo tudo o que aprendi em contra-inteligência com minha formação em direito e entendendo intrinsecamente o que os clientes corporativos precisam em termos de informação para tomar as melhores decisões. O que dizemos é que capacitamos a confiança. Minha ideia era que você obtenha alguns dados em uma transação, como quando uma empresa está comprando outra empresa dos advogados. Eu sabia o que era isso, pois trabalhei com fusões e aquisições. E você obtém outros dados dos contadores, certo? Mas isso não te dá uma imagem completa. Há uma peça de informação que está faltando sobre um negócio. E era isso que eu queria preencher. Foi a frustração que eu tinha toda vez que trabalhava em um negócio de fusões e aquisições como advogado. Eu pensava, estou olhando para esta empresa e sei que há mais coisas lá que eu poderia encontrar. Eu fazia isso por conta própria. Era ótimo como advogado. Era o meu serviço. E mais. Pensei, e se começássemos uma empresa para fazer isso? Comecei a conversar com alguns parceiros e decidimos fazer isso. 15 anos depois, ainda estamos firmes. Isso é realmente importante. Para nossos ouvintes, a oportunidade é que isso está crescendo, se tornando mais complexo, e os impactos provavelmente serão maiores conforme avançamos em novas direções. Então, algumas perguntas apenas sobre isso. Como você mencionou, há uma relação entre a segurança nacional, internacional e cibernética. Esse cenário evolui com a era digital atual, especialmente com a inteligência artificial. Quais são as tendências que você vê na área de segurança cibernética e cibercrime, considerando seu background único nessas áreas? Com sua experiência no Federal Bureau of Investigation e em um dos maiores escritórios de advocacia do mundo, você possui um sólido background jurídico para abordar diversas questões. Atualmente, ao abordar a economia mundial, estamos lidando principalmente com fluxos digitais, desafios de empresas públicas, seus dados, propriedade intelectual e muitas outras questões. E para as pessoas que estão ouvindo nosso podcast, mesmo quando eu entrevisto pessoas aqui, existem pessoas que você pode dizer, pessoas ou coisas que você pode dizer, coisas que você não pode dizer. Existem muitos níveis aqui. Como você vê o estágio atual da cibersegurança, sua evolução e algumas das ameaças emergentes para as quais devemos estar mais atentos do que nunca? Bem, a cibersegurança é difícil. E a razão pela qual é difícil é porque a cibersegurança tende a gastar muito tempo na defesa. E a defesa não funciona. Trago para a cibersegurança a contra-inteligência. Contra-inteligência não significa ficar sentado esperando algo acontecer, significa que você está enviando caçadores de espiões para encontrar os caras maus antes que eles lancem seu ataque. E essa é a transição que precisa ser feita e está sendo feita por algumas das principais empresas de cibersegurança. No ciberespaço, isso se chama caça-ameaça, certo? Você tem pessoas que entendem a mente do atacante e que passam seu tempo não apenas monitorando e observando, mas realmente saindo ativamente e caçando ameaças. Isso leva muito tempo e muita disciplina para um humano fazer isso. E aqui, Dinesh, vamos abordar alguns tópicos de inteligência artificial que você citou.
A inteligência artificial pode fazer isso muito mais rápido. Então, a segurança cibernética de alto nível está implementando inteligência artificial para fazer muita dessa caça a ameaças nos bastidores. É necessário porque os principais sindicatos de cybercrime que lançam ataques a partir da Dark Web estão usando sua própria inteligência artificial. Eles estão usando inteligência artificial para lançar e aperfeiçoar ataques, além de escrever código. Há 2 meses, a inteligência artificial não era tão boa em escrever código. Agora, ela é excelente. É assim que a tecnologia evolui e aprende velozmente. Criminosos também utilizam inteligência artificial para realizar a chamada contra-vigilância. Então, eles estão usando inteligência artificial para procurar por cibersegurança quando estão lançando ataques de infiltração. Então, apenas para dar uma ideia. Se um sindicato de cybercrime quiser infectar uma cidade, como a cidade de Dallas, por exemplo, com um ataque de ransomware, e eles são caçadores de grandes jogos, é como eles se chamam. Eles querem derrubar uma cidade e forçar a cidade a pagar, certo? Porque as pessoas não podem pagar contas, obter água, ir à biblioteca, usar tudo de que precisam. Então, não apenas atacarão usando vetores conhecidos, mas usarão inteligência artificial para procurar fraquezas na cibersegurança, encontrar buracos e falhas desprotegidos e tentar lançar seu ataque lá. Então, o que a cibersegurança pode fazer é estar constantemente usando sua própria inteligência artificial para estar procurando pelos ataques, mas também estar caçando esses ataques. Então, sabe, o que eu disse em um artigo de opinião não muito tempo atrás é que, se todo mundo se lembra do filme Tron, onde, sabe, é um monte de programas lutando no ciberespaço, sabe, nós pensamos, uau, isso é meio engraçado naquela época, mas isso é literalmente o que está acontecendo agora. Você tem inteligência artificial boa e inteligência artificial ruim, e todas estão lutando nos bastidores. Não vemos isso, mas está acontecendo, e essa guerra agora é a guerra pelos nossos dados. E os dados se tornaram a moeda da nossa vida. Portanto, proteger esses dados é importante porque tudo que temos está em dados. Tudo, desde todo o nosso dinheiro até aquelas fotos de família favoritas que abrangem anos que você simplesmente não pode se dar ao luxo de perder. Tudo são dados, por isso precisamos protegê-los. E a inteligência artificial está dificultando, pois os criminosos não estão apenas usando-a como expliquei e lançando ataques e fazendo contra-vigilância para localizar a cibersegurança, assim como ela busca encontrar os criminosos. Eles podem escalar suas operações. A inteligência artificial nos ajuda a ser mais eficientes, permitindo trabalhar mais rápido e reduzir tarefas mundanas. Basta pensar em escrever um artigo e pesquisá-lo. A inteligência artificial pode ser usada para realizar pesquisas, sintetizar sites e recursos encontrados e até escrever notas finais para as fontes, reduzindo todo o trabalho pesado. Você continua responsável pelo trabalho criativo. Se for esperto, não vai querer que a inteligência artificial faça isso, pois logo descobrirão que você plagiou. Mas a inteligência artificial pode reduzir muito do trabalho, e isso está acontecendo em todos os lugares, desde a programação até as operações, passando pela elaboração de planilhas e apresentações. A inteligência artificial está facilitando nossas vidas, mas também está sendo usada por criminosos. Eles podem escalar operações. Não é necessário contratar programadores e dividir os lucros do ransomware quando se pode usar inteligência artificial para fazer grande parte dessa escrita. E então você apenas tem uma pessoa que faz controle de qualidade e verificações. Isso significa que mais pessoas podem entrar no jogo de ataques cibernéticos, pois podem usar a inteligência artificial para ajudá-los sem precisar aprender tanto. Então veja, é uma maldição, mas também é uma panaceia. Vai nos ajudar, nos informar e nos elevar. Também é, como toda tecnologia, de certa forma, nos levar para baixo, e cabe a nós, como humanos, assim como com tudo o que inventamos, fazer o nosso melhor para usá-lo de forma ética e punir aqueles que o abusam. Sim, todos nós temos uma responsabilidade, mas também dependemos disso. Então, minha próxima pergunta é, quando olhamos para isso, e claro que você é um super especialista, mas a maioria das pessoas aqui vai apenas encarar os desafios. Eu diria que eles apenas rezam para que isso aconteça, o que não é a melhor estratégia. Acho que você deve estar preparado para qualquer eventualidade. Quando você analisa estratégias críticas, e eu gostaria de aprofundar um pouco mais esse tópico, se estiver de acordo, as maiores tendências atuais em cibersegurança e estatísticas da web obscura mostram que temos muitas informações pessoais expostas online, como você mencionou.
Temos todas as coisas sobre problemas de criptomoedas relacionados a isso, cartões de crédito, que provavelmente é a maior coisa, informações de login de funcionários, que provavelmente é o maior problema, contas Zoom e detalhes de reuniões, identidades falsas e passaportes, drogas ilegais. Mas então, quando chegamos, e essa é a parte que acho que todos sabem de uma forma ou de outra, especialmente minha audiência, as pessoas estão mal preparadas, mesmo nas melhores universidades. Eu não vejo as universidades destacando tanto a inteligência artificial quanto a cibersegurança, né? Algo que todos precisam fazer. Então, se possível, eu gostaria que você focasse principalmente nas estratégias em torno das coisas que são realmente as mais importantes. Então, você toca em ransomwares, ataques de malware, ataques DDoS, engenharia social, que significa e-mails de phishing, chamadas telefônicas e pretexting, ataques baseados em credenciais e, claro, todas essas coisas diferentes que estão se tornando muito, muito maiores do tamanho do que você mencionou. Então, nos conte um pouco sobre isso. E de uma perspectiva legal, porque você tem várias frentes como as pessoas podem se preparar para isso, mas também como as corporações podem trabalhar com profissionais como você para se preparar para evitar essas coisas, mas também para ter uma ação em vigor, porque esse é o desafio, né? Quando isso acontece, você afeta muitas cidades têm todos os dados na Dark Web, tenho certeza que todos os dados estão na Dark Web de qualquer maneira, mas há muitas coisas, por exemplo, se hospitais sendo derrubados, isso pode realmente ter milhões de pessoas que podem morrer, e claro, se você olhar para a ficção científica, isso está acontecendo constantemente. Gosto da versão Tron, mas muitas coisas, como disse James Cameron recentemente, fazem sentido, pois agora é difícil escrever ficção científica porque estamos vivendo-a. Então eu só queria tocar um pouco nisso e como você olha para essas coisas, né, especialmente para as pessoas que não estão tão cientes disso. Sim, quando você termina seu livro de ficção, a ciência já progrediu tanto, você tem que voltar e reescrevê-lo. E então cada vez, certo? Sim, eu entendo o que você quer dizer. Vamos abordar alguns dos problemas mais críticos que acredito que as pessoas precisam pensar. Sabe, costumava ser que você tinha scanners de vírus que parariam infecções conhecidas, sabe, que o scanner atualizaria. Não queremos permitir que esse código novo seja executado em um computador, pois não funciona mais. Então, progredimos para, sabe, de antivírus para cibersegurança anti-malware, que olha para coisas que parecem ruins e sabe o que parece bom, e sabe o que faz julgamentos e para coisas que são grandes ameaças. E a cibersegurança ficou bastante boa nisso. Então, o que os invasores fizeram foi parar de perder tempo com isso. Porque a maneira mais fácil de comprometer um sistema de computador, seja o seu computador ou o meu computador, que estamos usando agora para conversar um com o outro, ou uma rede empresarial inteira em uma empresa, uma agência governamental, uma cidade, um município, é atacar uma pessoa. Quem é o melhor em comprometer pessoas no mundo na história? Espiões. Então, o que os criminosos fizeram? Eles aprenderam com os espiões. E é por isso que eu quero apenas focar em um termo que você usa, que é engenharia social. A maioria dos ataques cibernéticos bem-sucedidos acontece porque uma pessoa foi enganada, ludibriada, comprometida, um esquema de comprometimento, um esquema de impostor a entregar as chaves de seus dados. Como alguns desses ataques funcionam? Uma das maneiras mais fáceis de um atacante agir contra você é aprendendo tudo sobre você. E na nossa sociedade hoje, muito convenientemente para eles, expomos toda a nossa vida nas redes sociais. Nós expomos tudo nas redes sociais, permitindo que aprendam muito sobre nós. A ideia deles é nos enganar e existem várias maneiras de fazer isso. Nos velhos tempos, se você quisesse recrutar um espião, havia várias maneiras diretas de fazer isso. Você o subornava. Eu sei que você tem problemas em casa. Eu sei que você tem uma hipoteca enorme. Eu vou te dar $100.000 e você me ajuda a roubar segredos. Ou você os chantageia. Eu tenho fotos suas fazendo algo que você não quer que sua esposa ou sua avó saibam. E se você não me ajudar, eu vou enviar as imagens para eles, para o seu empregador, para o seu chefe, ou para o governo dos Estados Unidos da América. E agora eles estão presos. Ou ideologia. Você pensa muito como eu, certo? Então você deveria me ajudar porque seu empregador é a escória, seu país é terrível e você deve isso. Seu dever é fazer isso, certo? Isso tudo funciona. Os criminosos estão usando as mesmas táticas, apenas sendo menos diretos sobre isso. Eles podem aprender sobre você e descobrir o que fará você agir de forma errada, como abrir um anexo ou clicar em um link suspeito,
ou entregar seu número de segurança social e informações pessoais ao ser enganado por alguém se passando pela Receita Federal, na época de impostos, seu banco ou de outra forma. Eles estão usando golpes de impostores, uma forma de engenharia social. O que eu quero dizer é que a situação está se agravando. Vamos considerar o antigo ataque de engenharia social, onde eu envio um e-mail, você acredita nele e faz algo que foi treinado para não fazer, como abrir um anexo ou clicar em um link, certo? Os invasores estão usando inteligência artificial para dificultar muito a situação, elevando-a para o próximo nível. Então, em vez de te enviar um e-mail, eu te envio um link do seu chefe para uma chamada no Zoom, exatamente como esta. E você entra na chamada do Zoom, e lá está o seu chefe, e ele te diz, eu preciso que você envie uma transferência, porque esta é uma aquisição muito confidencial de uma empresa. Se essa transferência não for feita na próxima hora, perderemos a oportunidade. Me envie um e-mail ou uma mensagem quando você tiver enviado a transferência. E isso encerrar a ligação. Bem, você acabou de falar com seu chefe. Neste mundo de trabalho remoto, alguém poderia supor que a pessoa vista e ouvida em uma chamada de Zoom era, na verdade, um avatar de inteligência artificial. É isso que os criminosos estão fazendo. Eles usam esses ataques enganosos não para digitar várias teclas e enganar um computador, mas para enganar uma pessoa. E a propósito, esse ataque de fraude por transferência bancária, seja por e-mail, texto ou chat, às vezes em conferência Zoom, ou um avatar de inteligência artificial que engana completamente a pessoa, representa dezenas de bilhões de dólares em crimes roubados de empresas todos os anos. Portanto, para parar os ataques, não basta apenas tecnologia robusta e treinamento, é fazer as pessoas pensarem como caçadores de espiões. Temos que mudar nossa mentalidade e muito do meu pensamento de liderança é que você tem que pensar como alguém que está tentando parar um espião, não alguém que está tentando parar o garoto no porão, sabe, com o capuz, mas um grupo inteiro de pessoas que acabou de passar semanas aprendendo tudo sobre você para criar o ataque perfeito para fazer você fazer algo que, no fundo, sabe que não deveria, seja através de coerção ou enviando algo que é bom demais para ser verdade, aí está o seu suborno, ou apelando para a sua natureza, fazendo você pensar que isso é algo que você deveria fazer, essa é a sua ideologia. É apenas o velho manual do espião em um mundo de cybercrimes totalmente novo. Sim, isso é realmente, você colocou de uma maneira mestra, mas é realmente importante. E eu acho que agora eu quero tocar no que você disse sobre a parte de engenharia e a relação com a inteligência artificial. Porque, claro, né, o desafio agora é que, por exemplo, minhas empresas e minha organização constroem avatares muito sofisticados e, principalmente, tanto você quanto eu podemos criar, na verdade, neste próprio podcast, eu tive, na verdade, meu avatar falando em meu nome. Na verdade, se você ver meu podcast, os últimos 3 ou 4 vídeos, não sou eu, claro, você não vai perceber que não sou eu. Então, isso, claro, é feito para o bem e parte do meu trabalho é destacar, e é por isso que eu fiz também Leonardo da Vinci e Einstein. Mas o desafio, como você disse, né, que temos esse tipo de nível, especialmente com a inteligência artificial se tornando tão avançada. Entrevistei alguns dos maiores nomes em inteligência artificial neste podcast. O desafio agora é que, como mencionado no filme Tron, estamos entrando na consciência digital. Então vamos ter outro elemento que é, claro, agora estamos entrando na ficção científica, mas a ficção científica é agora a realidade, é que estamos lidando não apenas com pessoas que podem realmente ir e fazer a engenharia social e engenharia reversa, tudo o que está acontecendo para obter seus resultados. Mas você também vai ter tecnologia avançada que pode começar a interagir conosco. Acho que isso ainda será nos próximos anos, mas as coisas avançam muito rápido. Onde há várias camadas acontecendo. Como você enxerga esse desafio que enfrentamos? Porque é claro que você está nos Estados Unidos da América e os Estados Unidos da América são uma democracia. Democracia. Eu estou no Reino Unido e ainda é uma democracia. Mas se você for, o resto do mundo não é democrático. Então os valores não são os mesmos. Se você mencionou a União Soviética ou agora a Rússia, temos a África, temos a Ásia. Então há muitos desafios e primeiro eu me lembro que estava fazendo uma conferência também em um país na Ásia e todos estavam falando sobre os problemas de dados em torno do Facebook e o Facebook não. E eles disseram que ainda temos o Facebook. Não temos nada a dizer, então isso me fez refletir muito de diferentes formas. Estamos lidando com muitos desafios agora em uma velocidade sem precedentes na história. Você mencionou algo que aconteceu há 22 anos com uma pessoa, mas agora
a escala e a velocidade disso podem criar muitas coisas. A questão, desculpe, sei que é um grande tópico, é especialmente a incorporação de cabeças legais. Como podemos nos preparar? E também, uma das coisas, às vezes acordo e construo inteligência artificial, então estou sempre animado e ao mesmo tempo assustado. É como se eu lidasse com meus filhos. Claro, eu os amo mais do que tudo, mas tenho que educá-los. Eu tenho que continuar interagindo com meus filhos e garantir que eu lhes dou bons valores. Então, no momento, estamos lidando com muitas complexidades de legalidade, geopolítica, tecnologia. Quando se trata de cibersegurança, o risco é que alguém sempre vai querer algo de você e fará de tudo para conseguir. E normalmente, como você disse, essas pessoas não têm os melhores interesses de ninguém. Então eu só quero tocar principalmente de uma maneira macro. Como podemos nos preparar e primeiro não nos tornarmos cínicos? Porque o maior desafio é que, com tudo isso, as pessoas se tornam cínicas. Claro, nos desacostumamos, e acho que essa é a minha primeira e muito importante pergunta, pegando o que você disse antes. Bem, você sabe que há muito a desempacotar, mas vamos começar de onde tudo isso veio. Você sabe que tivemos essa pandemia sobre a qual ninguém fala mais, o que é meio incrível. É quase como dizer a palavra Covid-19, é como na série Harry Potter gritar o nome Voldemort. Ninguém quer ouvir, todo mundo vai embora. Ah, fomos protegidos. Mas mudou nossas vidas em um sentido tecnológico de uma maneira muito importante. Antes, era preciso ir a um estúdio para gravar esse tipo de coisa. Agora, podemos gravar um podcast a qualquer momento e em qualquer lugar, não é? Mas você também ia a um escritório antes. Agora nem vai mais. Não conheço muita gente que ainda vai. E quando vão, é de má vontade, certo? Quer dizer, eu tenho clientes que nunca encontrei pessoalmente. Eles são meus clientes há anos. Isso é o novo normal. Na indústria, nem mesmo dizemos remoto, mas dizemos híbrido primeiro, indicando que algumas pessoas estão remotas e poucas podem estar no escritório. Algumas pessoas podem vir ao escritório de vez em quando, mas todo objetivo de comunicação deve ser híbrido primeiro, o que significa que as pessoas que estão remotas não ficam de fora. Mesmo quando as pessoas estão em um escritório, alguém está participando por Zoom, aparecendo na tela. Isso transformou completamente a estrutura dos nossos escritórios. Conheço empresas onde ninguém tem um escritório. Quando você chega, você se senta em algum lugar, conecta seu laptop e pronto, essa é sua estação de trabalho. Sem fotos da família é muito impessoal. Trabalho em casa, não vou mais ao escritório. Então isso mudou como trabalhamos, como nos comunicamos e como somos enganados. Porque, cara, é muito mais fácil te enganar se você nunca me conheceu. Como você sabe que sou eu? É aquele aperto de mão que me faz saber que é você, mas eu acho que é aí que temos que ser um pouco mais inteligentes sobre não confiar no que vemos na internet, porque muita coisa é sintética, muita coisa é falsa e muita coisa é apenas lixo. E também a tecnologia precisa ser incorporada lá. Então, apenas olhando para os avatares de inteligência artificial, que eu sei que você está nesse espaço, eles estão ficando cada vez melhores de uma maneira assustadora. Vamos ter, e agora também tem coisas boas, certo? Vamos ter filmes inteiros que são completamente produzidos por uma pessoa sentada em um computador, com belas paisagens urbanas e cenas. Tudo o que é necessário para criar avatares que atuam é a engenhosidade da mente e uma inteligência artificial poderosa. Poderia até mudar as vozes. Uma pessoa poderia fazer todas as vozes para todos os personagens. E isso vai mudar completamente essa indústria. Da mesma forma, isso facilita muito para os criminosos nos imitarem e usarem ataques de esquema de confiança, esses ataques antigos em um cenário moderno, onde se você não tem um pouco de conhecimento e não tem um pouco de treinamento, você vai ser enganado porque você espera que a pessoa com quem estou falando é como os humanos são projetados, é a pessoa que eu acredito que seja. Nós ainda não chegamos a ser como críticos e desconfiados desta nova forma de comunicação via Zoom. A tecnologia precisa evoluir e começar a considerar isso em algum momento como deveria ser. Ao fazer login no Zoom, um pop-up informará que o avatar exibido não é uma pessoa real. A tecnologia é capaz disso, só não está integrada ainda. Com o aumento da frequência e do custo dos ataques, vale destacar um ocorrido em Hong Kong, onde um conjunto completo de avatares de inteligência artificial foi usado contra o diretor financeiro de uma corporação multinacional do Reino Unido.
que estava em seu escritório filial em Hong Kong. Eles roubaram 25 milhões de dólares antes que ele finalmente pensasse que algo estava errado e ligasse para o próprio diretor financeiro. Essa é uma ótima história que conto no meu novo livro, mas essas coisas são assustadoras. Os avatares de inteligência artificial serão incríveis. Como toda tecnologia, há pontos positivos e negativos. Avatares de inteligência artificial, se você perdeu sua voz ou você não está com boa aparência naquele dia, seu avatar pode aparecer lá e falar por você, pode parecer do jeito que você quer parecer. Isso vai meio que mudar a maneira como nossas interações interpessoais ocorrem, mas também vai ajudar pessoas que têm problemas físicos ou questões físicas, como eu perdi minha fala, e posso digitar o que quero que meu avatar diga, e posso estar em uma conferência Zoom, assim como todos os outros. Então, acho que, voltando à questão, precisamos encontrar maneiras de usar a tecnologia para preencher essa lacuna e como a sociedade mudou por causa de uma pandemia que nos jogou abruptamente em uma nova forma de comunicação. Sim, isso aí, como você disse, vai ser um novo alvo móvel que acho que será mais complexo do que nunca, mas acho que temos que agir sobre isso. Voltando para as questões práticas e o seu trabalho, como as empresas podem reduzir esses riscos? Entendo. Sendo práticos, sugiro 1 a 3 passos em cada área, no jurídico, no tecnológico e principalmente na educação, que acredito ser a mais importante. Sim. Bem, felizmente, a segunda parte do meu livro é uma metodologia que eu criei sobre como empresas e indivíduos podem fazer exatamente isso. Tudo, desde o consumidor que está comprando algo online até uma grande corporação que está buscando defender seus sistemas de um grande ataque de ransomware, ataque DDoS, essas coisas. E realmente são 4 passos. E os passos são as mesmas coisas que eu usaria quando estava caçando um espião implantado no Federal Bureau of Investigation. Você tem que se preparar, certo? Você não pode esperar até a situação de pressão, esperar até o ataque para dizer, talvez devêssemos investir em cibersegurança, mas você tem que se preparar. E existem algumas maneiras de fazer isso. Esta é a versão reduzida de uma resposta extensa, correto? Preparação significa que você entende onde seus dados estão e quem tem acesso a eles. Se você não fizer isso, estará vulnerável, pois os invasores encontrarão uma forma de invadir. Descubra onde estão os seus dados mais críticos, coloque suas proteções nesses locais e entenda quem tem acesso a eles. Algumas das maiores violações nos últimos 5 anos ocorreram porque um funcionário saiu ou um fornecedor que tinha uma rede privada virtual no seu sistema. A conta de um ex-fornecedor foi deixada aberta e descoberta por criminosos. Não havia autenticação de 2 fatores configurada. Tudo o que era necessário era um nome de usuário e senha comprados na Dark Web por cerca de 5 centavos, permitindo que roubassem milhões de dólares. Então, saber quem tem acesso a esses dados é crucial. Isso é controle de privilégios, garantindo que apenas pessoas que precisam saber tenham acesso. No Federal Bureau of Investigation, chamávamos isso de compartimentalização. Em James Bond, é somente para seus olhos. Se você não precisa saber a informação, se não precisa usar a informação no que faz para o seu trabalho, você não deveria ter acesso a ela. Então, você estratifica seus controles de acesso. Então, você está preparado. Isso também significa que você está investindo não só em cibersegurança, mas em alguém que pode aconselhá-lo a fazer isso corretamente. Nem toda empresa pode contratar uma equipe inteira de profissionais de cibersegurança. Nem todos os CISOs, diretores de segurança da informação, são profissionais de cibersegurança completos e sofisticados que conhecem todos os aspectos. Eles também podem precisar de ajuda. Então, essa terceira parte da preparação é não sentir que você não pode pedir ajuda. Peça ajuda ao longo do caminho. Então, você está preparado. Também é necessário ter um plano caso seja atacado. Como você vai se comunicar? Você está preparado e precisa avaliar. É aqui que a maioria das empresas erra. As pessoas também precisam investir em cibersegurança. Não basta apenas instalar e esquecer. É necessário manutenção constante. Temos um plano se houver um ataque. Descobrimos onde estão nossos dados e quem tem acesso a eles. Nós estamos sempre garantindo que quando as pessoas saem, o acesso delas é cortado, esse tipo de coisa. Mas as coisas mudam. De repente, você adquire outra empresa e contrata um fornecedor. Agora eles têm acesso aos seus dados e você precisa revisar todo o seu plano. A avaliação envolve analisar constantemente o plano, ajustá-lo e garantir seu funcionamento. Esse plano informará quando um ataque ocorrer.
Quando uma conta é comprometida, a cibersegurança alerta que alguém está acessando algo indevido a partir de um ponto de apoio. Então você precisa entrar no modo de investigação, o que significa estar preparado. Quem será responsável pela investigação interna? Alguém de fora precisa vir te ajudar? Eles estão na descagem rápida, prontos para entrar e te auxiliar? Essa investigação precisa ser rápida, pois quanto mais tempo levar, mais o atacante comprometerá. Por fim, é necessário tomar uma decisão. Essa decisão pode ser desligar tudo para expulsar o malfeitor. Perderemos 2 semanas de produtividade no trabalho, mas não será um ataque desastroso. Pode ser, estamos bloqueados por ransomware e vamos pagar o resgate porque o ponto de dor da remediação é muito alto. Nem sempre é a melhor solução, mas às vezes é a única. Mas você precisa tomar decisões e essas decisões precisam ser informadas pelo seu plano. Às vezes as empresas falham porque ficam paralisadas, sem saber o que fazer, apesar de terem um plano. O ataque ocorreu, mas não pensaram no meu próximo passo? Como eu lido com isso? E eles não pediram ajuda. Para indivíduos, a coisa mais importante, e eu sei que isso é dito muitas vezes, mas também é o maior erro que as pessoas cometem. Não confie na sua senha. Eu te disse que o Dinesh ia voltar para isso. As senhas estão mortas, elas simplesmente não funcionam. Acabou de acontecer um vazamento, uma mega violação de banco de dados, onde 2 bilhões e 900 milhões de senhas, nomes de usuário e senhas foram publicados da Dark Web. É apenas uma coleção dos recursos da Dark Web, todos eles estão lá fora. Ao mudar seu nome de usuário e senha, eles podem se perder facilmente. A empresa perde, a sorveteria onde você usa essa senha perde e tudo está à venda. Tudo o que eles precisam fazer é descobrir quem você é e comprá-los na Dark Web e testá-los. Se você não usa algo além de uma senha, como a autenticação de 2 fatores, você já perdeu. Isso é o mínimo agora. E por autenticação de 2 fatores, eu sei que vocês são uma audiência sofisticada, mas porque isso é tão crítico, aquele texto com o link extra no seu telefone, o aplicativo autenticador instalado que dá o código único, o e-mail extra com código, algo além da senha. Você nunca deve apenas fazer login em algo com o nome de usuário ou senha, porque as pessoas que estão usando apenas o nome de usuário ou senha são as que vão ser atacadas. Há muitas dessas pessoas por aí, não seja uma delas. É como aquele velho ditado. Como você corre de um urso? Você tropeça na pessoa mais lenta. Desde que o urso os pegue, é assim que você escapa. Você deve ser aquele que ativa a boa cibersegurança e se protege. Bem, palavras sábias e muito importantes. Por favor, para as pessoas que estão nos ouvindo, pause, repita e anote, ou pelo menos compre o livro e as diferentes coisas. E claro, Eric está muito presente online, então Eric, você tem um livro a ser lançado, O Fio Invisível, que aborda a educação em uma parte inteira. Mas conte-nos um pouco para nossos ouvintes, pois sei que serei o primeiro a ler e guardar comigo, mas acredito que para nosso público também será um elemento chave. Certo. Bem, existem muitos livros sobre cibersegurança e muitos livros sobre cybercrime, mas eu percebi, ao lê-los, que eles não chamaram minha atenção. E então a maneira como eu escrevi nota A é como um thriller de espionagem para que as pessoas o leiam, invistam nele e sejam envolvidas pela história. Então eu estou escrevendo uma história sobre não ficção, uma história verdadeira sobre cybercrime, por que é um fardo tão grande para a alta sociedade agora, como cresceu tanto, o que é a Dark Web através da narrativa. Então eu vou contar histórias sobre ataques cibernéticos reais, espionagem cibernética, ataques de cybercrime, alguns dos maiores da história e menores que lidei pessoalmente, um que realmente me pegou. Quero dizer, eu sou um caçador de espiões treinado, que é um profissional, e esses criminosos cibernéticos eram tão habilidosos que quase me pegaram no último minuto. Eu percebi o golpe. A ideia é mudar a maneira como as pessoas pensam sobre o cybercrime. E o que estou fazendo com você é colocá-lo no mesmo treinamento que aprendi como investigador de contra-inteligência no Federal Bureau of Investigation em como parar ataques cibernéticos. No livro, na primeira parte, ensinarei como pensar como um cara mau, todas as formas que eles nos atacam, usando engano, personificação, esquema de confiança e inteligência artificial para nos enganar. A primeira parte inteira do livro, que é a parte mais longa do livro, está colocando você na mente do cara mau para que você entenda a maneira como eles vão atacar você, todas as diferentes maneiras.
E então a segunda parte que acabamos de falar um pouco é pensar como um caçador de espiões, agir como um caçador de espiões, identificar ativamente os ataques antes que eles comprometam você e então pará-los em seu rastro. Tudo isso é apresentado através de histórias cativantes. É o tipo de livro que você vai querer ler o próximo capítulo para descobrir o que acontece a seguir, enquanto aprende bastante sobre como os criminosos cibernéticos agem e como você pode superá-los em seu próprio jogo. Acho que esse é um ótimo elemento da gamificação. Estou ansioso pelo livro e pelo grande sucesso que ele terá. Para concluir, respeitando seu tempo, farei as duas últimas perguntas. Com a paisagem da cibersegurança evoluindo continuamente e tocando em inteligência artificial, as coisas mudarão mais rápido do que nunca. Então, a primeira pergunta é: no que você acha que a próxima década reserva? Nós abordamos alguns desses tópicos, especialmente segurança nacional, internacional e corporativa, né? Você também mencionou um ponto crucial. Isso é a nossa engenharia social, porque no momento não é apenas a invasão de empresas, segredos de propriedade intelectual, mas também nossa identidade, que é provavelmente uma das coisas mais sensíveis. E há muitas coisas acontecendo agora com deepfakes de todas essas pessoas que infelizmente passam por coisas horríveis com sua ex-esposa ou marido e todas essas coisas diferentes, mas também as identidades roubadas e assim por diante. Então, como você vê esse tipo de tendências específicas e tecnologia que você acredita que pode dominar o campo e que pode realmente nos ajudar também a lidar com isso? Além do que você disse, você tocou em muitas dessas coisas, mas apenas destacando essas áreas que são muito mais sobre nossa integridade pessoal que se relaciona conosco. Como você mencionou, ele está trabalhando em casa, eu também, apesar de ter uma equipe espalhada pelo mundo. No final do dia, todos estamos lidando com nossas famílias e de repente meu filho pode pegar meu computador, ver algo secreto sobre algum software e simplesmente conectar no YouTube ou coisas assim e ir embora. Tenho certeza que isso acontece com todos os pais. Quero tocar nesse assunto porque essa é provavelmente uma das maiores complexidades, apesar de eu estar bem e não poder reclamar. Eu tenho uma boa casa. Eu e você provavelmente somos exceções por termos nosso espaço. A maioria das pessoas tem muitas dessas coisas. Quero abordar esse ponto, pois na próxima década os desafios serão muito maiores, assim como a velocidade e a disrupção. Acho que haverá um retorno modificado ao trabalho apenas para chegar lá. Acho que há alguma pressão sobre as empresas para trazer as pessoas para casa, é o que eles dizem. Olha, o trabalho remoto é conveniente, mas não é bom para a segurança cibernética e também não é bom para a cordialidade e as conexões no local de trabalho de que você precisa. Alguns dos momentos mais inspiradores acontecem nesses momentos não sequenciais em que você simplesmente encontra alguém no corredor e não estava planejando se encontrar com eles, mas começou a conversar e acabou encontrando uma solução para um grande problema. Isso não teria acontecido se não tivéssemos agendado essa reunião em vez de simplesmente cruzar caminhos. Acredito que estamos perdendo um pouco disso. Você está vendo muita pressão nas empresas para trazer as pessoas de volta aos escritórios físicos pelo menos um dia por semana. Atualmente, muitas empresas reduziram de tamanho, especialmente aquelas com escritórios grandes que alugam muitos metros quadrados e sentem necessidade de preenchê-los. Então, nesse sentido, acho que haverá um pouco mais disso, mas eu não acho que vamos nunca nos livrar do trabalho remoto. Eu acho que é para isso que o mundo se moveu. Tornou a força de trabalho muito global. Como fazer pessoas de 10 países diferentes irem para um escritório se você acabou de contratá-las? Isso não vai funcionar. Então, eu não vejo isso acontecendo 100%, mas eu vejo que haverá alguma pressão para fazer isso. Em termos de tendências, aqui está uma grande. Eu acho e realmente acredito que nos próximos anos, e vamos dizer dentro de 3, teremos um ataque cibernético catastrófico global. E o que eu quero dizer com isso é algo que impacta milhões e onde eu acho que vai ser é na infraestrutura crítica. Você sabe, existem muitas previsões. O Fórum Econômico Mundial tem previsto há algum tempo que haverá um evento global catastrófico e mutante que poderia ser qualquer coisa. Poderia ser outra pandemia ou um asteroide que atingiu o mundo. Eles previram que isso vai acontecer até 2026, o que pode parecer loucura. Uma delas é um grande ataque cibernético à infraestrutura crítica, onde estou apostando meu dinheiro. Houve ataques de sondagem significativos no Ocidente, não apenas por Rússia e China e Irã e Coreia do Norte, mas por outros, onde eles realmente conseguiram se infiltrar na infraestrutura crítica de países ocidentais como os Estados Unidos, da América, Reino Unido, Canadá, Alemanha, você os nomeia. E a ideia é se preparar para qualquer tipo de guerra futura.
Agora, eu não sei se haverá uma guerra futura, mas o mundo está meio que em um lugar precário. Existem duas guerras acontecendo agora que eu não pensei que veríamos uma guerra na Ucrânia, uma guerra física. Eles têm lançado ataques cibernéticos um contra o outro, mas não dessa magnitude. E claro, há também a situação em Israel e as coisas estão ficando acirradas. Nós não temos o melhor relacionamento geopolítico global com a Rússia no momento, leste e oeste. Basta um ataque catastrófico para ficarmos sem luz e energia? Acredito que é isso que veremos. Algo que não acontece apenas por um dia ou dois, mas algo que é duradouro. Acredito nisso intensamente. Não considero isso uma teoria da conspiração. Acredito que esse assunto é amplamente discutido e preocupa não apenas o governo americano, mas também a indústria e as empresas de energia. Instalei vários painéis solares e tenho backups de parede de energia na minha rota. Estou preparado e acho que todos deveríamos estar. E eu acho que isso precisa fazer é acender um fogo sobre os governos para fortalecer nossa rede elétrica, torná-la mais resiliente e proteger a infraestrutura cibernética de nossa distribuição de energia em geral. Porque eu acho que essa é a próxima área de ataque para qualquer conflito mundial geopolítico. Concordo, palavras sábias. Vou encerrar por aqui, essa é a última. Então, e eu acho que para as pessoas que querem se atualizar sobre isso, e claro, tem o seu livro vindo, há muita informação dividida em diferentes partes, mas para as pessoas que querem se tornar, especialmente os jovens, porque é claro, estamos falando sobre o futuro do trabalho, ou a falta dele, ou ainda o fim do horário comercial e muitas outras coisas diferentes. Um estudo recente revelou que há milhões de vagas na área de cibersegurança que não estão sendo preenchidas. Então, há muitas oportunidades e vamos olhar para o lado positivo disso e como podemos, especialmente os jovens e startups e ecossistemas e profissionais, querer olhar para isso e se preparar para enfrentar os desafios, como você acabou de dizer, no nível pessoal, mas também no nível profissional. Qual seria o conselho, a partir da sua experiência também? Exatamente. Então, uma coisa é se especializar. Não vá apenas para um diploma de ciência da computação. Especialize-se em cibersegurança, especialize-se em caça a ameaças, especialize-se nas ciências particulares na contra-inteligência de cibersegurança, que serão imediatamente implantáveis. Há tantas vagas para pessoas que têm conhecimento em cibersegurança. É a indústria que mais cresce depois do cybercrime, o que é compreensível, não é? Com o crescimento do cybercrime e da espionagem cibernética, todas as empresas precisam de profissionais que entendam esses problemas. Há empresas de cibersegurança inteiramente compostas por especialistas nessa área. E então, ter um conhecimento básico e um conceito que se traduz em alguma habilidade específica vai tornar um jovem incrivelmente comercializável. Precisamos de muitas mais mentes jovens, inovadoras e brilhantes, que serão a próxima solução para proteger o mundo de todos esses ataques cibernéticos. Sempre digo aos jovens estudantes do ensino médio que, se estiverem interessados neste mundo, é uma carreira que nunca terá fim. Até mesmo o Exército, nossos grandes ramos militares nos Estados Unidos da América, todos têm esses enormes centros de guerra e defesa cibernética, onde estão treinando a próxima rodada de oficiais em como se defender contra esses tipos de ataques, porque eles sabem que a próxima guerra será principalmente travada no ciberespaço. Então eu acho que se você está pensando em entrar nesse mundo, então você vai ter uma carreira maravilhosa, com muitas oportunidades. Você é o conselheiro geral e chefe do departamento de ética, então nós tocamos em todo esse desafio que vai criar muitas, eu diria, perguntas. E claro, temos todas essas teorias da conspiração. Vocês nos Estados Unidos da América estão ficando um pouco paranoicos com as eleições e tudo mais. Como podemos manter nossa ética e especialmente sua experiência como chefe de ética e manter um pouco os pés no chão, mas também um senso de, eu diria, algum tipo de sanidade no meio de tudo isso, especialmente quando se trata de todos os desafios que falamos durante esta última hora? Sim. A ética é o que nos define e informa. Nossa ética, nosso sistema de ética e valores nos separam de os criminosos. Quer dizer, os criminosos são aqueles que não agem eticamente. Quer dizer, até mesmo um espião pode dizer que está agindo eticamente porque está fazendo algo para promover, sabe? A geopolítica apenas depende de que lado, sabe? Os espiões que espionam contra os Estados Unidos da América para a Rússia são seus heróis, e nossos espiões estão certos. Mas no cybercrime isso é bem preto no branco.
como profissional de segurança cibernética, é fácil cruzar a linha e se tornar um cibercriminoso, possivelmente ganhando muito dinheiro, mas sacrificando a ética. E eu acho que é muito importante agir eticamente, mesmo enquanto estamos fazendo algumas pesquisas muito robustas, e eu estou trabalhando com uma empresa que está criando malware sintético. Agora, está desarmado, então se fosse roubado, não poderia ser usado, mas a ideia é treinar inteligência artificial para identificar malwares requer amostras de malware para treinamento. A inteligência artificial está sendo treinada para construir malwares desarmados e depois identificá-los, aprimorando a cibersegurança para detectar ameaças antes que nos infectem. Mas você pode pensar na ética que é necessária para fazer isso de uma maneira ética. E é com qualquer coisa. Se você trabalha no governo, sua ética é o que te impede de se tornar um Robert Hanson e vender segredos para o maior lance. Você trabalha para uma empresa, sua ética é o que te faz um bom cidadão corporativo, um bom colega e alguém que não vai roubar informações e postá-las online porque está bravo com seu chefe ou vendê-las para o concorrente da rua de baixo. Essa ética nos define como humanos. Sem ela, não somos melhores que vilões atacando na Dark Web. Palavras sábias e importantes, Eric. A jornada aqui tem sido fantástica. Aprendi muito hoje. Senti-me mais seguro porque você é muito sensato na sua perspectiva sobre isso. Então, em primeiro lugar, parabéns por toda a sua carreira e por realmente nos tornar mais protegidos para todos nós. Acho que todos nos ouviram. Para quem nos ouve, sigam pessoas como o Eric, leiam seus livros e se envolvam. Precisamos de mais pessoas sensatas e sábias. Obrigado, Eric, foi uma honra. Obrigado por me receber, Ninesh. Agradeço.